Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz e você está no canal Hora de Aprender Exatas. E hoje nós vamos falar sobre a lei de Biot-Savart. Mas eu quero propor uma análise um pouco diferente do que você vai encontrar nos livros didáticos e na maioria dos vídeos aqui no YouTube. Eu quero propor uma análise histórica, mostrar para vocês como essa lei foi obtida historicamente. E isso é interessante porque vai dar uma perspectiva para vocês de como a ciência ela não é feita bonitinha igual parece nos livros didáticos. Existem várias irregularidades. Para isso, eu tive que ler todos os artigos originais e que me deu bastante trabalho. Então, eu agradeço muito se você puder contribuir com o seu like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, vamos para o vídeo. A primeira coisa que devemos ter em mente é o experimento de Oersted, porque esse experimento ele vai ser fundamental para que o Biot e o Savart realizem os experimentos que vão chegar na lei que atualmente leva o seu nome. E o que é o experimento de Oersted? Oersted percebeu que quando você passa a corrente elétrica num fio, essa corrente elétrica era capaz de defletir a agulha de uma bússola. O que sabemos hoje? Hoje, nós sabemos que a corrente elétrica gera um campo magnético ao redor do fio e que esse campo magnético interage com a bússola. No entanto, o conceito de campo só vai aparecer mais tarde aqui. Eles não têm ideia de campo magnético ainda. Então, o que os físicos da época começaram a tentar descobrir era uma relação matemática entre a corrente elétrica e o elemento magnético, o que o Biot e Savart vão chamar de molécula austral e molécula boreal, tá? Que é a agulha que funciona da mesma forma que a agulha da bússola, tá? Então, eles tentaram descobrir uma relação matemática entre cada pedacinho aqui do fio e esse elemento magnético. Então, vamos ao primeiro experimento do Biot e o Savart. Bom, vamos explicar então como funcionou o primeiro experimento de Biot-Savart. É interessante porque se você olhar o artigo original, ele não explica como foi feito o experimento, ele só apresenta os resultados. Eu só encontrei esse experimento por conta de um autor que fala de um livro publicado pelo Biot, em que ele faz a explicação mais detalhada e com a figura que você está vendo aí na tela, tá? Então, vamos explicar o experimento. Só que para explicar, eu vou usar a nomenclatura atual, tá? Porque senão fica muito difícil. Que nesse elemento A magnético AB, ele chama de molécula austral ou boreal, e eles não têm o conceito de campo ainda, tá? Então eu vou usar a nomenclatura moderna, porque vai ficar muito mais fácil de entender. Então você tem aqui o elemento magnético AB, que nada mais é do que uma agulha de uma bússola. Só que se você coloca a agulha da bússola em pé, amarradinha, né? O que vai acontecer? Ela vai se alinhar com o campo magnético da Terra, correto? Para evitar isso, eles colocaram um campo magnético externo aqui, ó, a linha B', que vai fazer com que o campo resultante ao redor da bússola aqui, ó, seja nulo. Então, isso vai fazer com que se você mudar um pouquinho a orientação AB aqui, ó, girar um pouquinho a agulha da bússola, ela fique parada ali, porque o campo externo é zero, ok? Bom, depois eles vão passar um fio CZ aqui, ó. Por esse fio é que vai passar a corrente elétrica. O primeiro efeito que eles observaram é que quando passa a corrente elétrica aqui no fio CZ, a agulha da bússola se orienta de forma a ficar perpendicular a essa linha CZ. Esse foi o primeiro efeito que eles notaram. Só que isso já tinha sido observado por Ampère. Agora olha só, eles queriam investigar como que era a força do fio CZ com a agulha da bússola. Então eles queriam variar a distância aqui, ó, e investigar o que acontecia com essa força. E aí vem uma parte do experimento que é bastante interessante. Para isso eles fizeram o seguinte: eles deixam a agulha inclinada um pouquinho e aí quando eles ligam a corrente elétrica aqui, ó, que passa por CZ, a força aqui, ó, que age na agulha da bússola vai fazer com que ela fique oscilando aqui. Então eles mediram o tempo dessa oscilação e eles sabiam que a força era proporcional ao inverso do período de oscilação ao quadrado. Então eles foram lá e mediram 30 milímetros e mediram o tempo de 10 oscilações. 40 milímetros, o tempo de 10 oscilações e assim por diante. Então eles conseguiam estabelecer como que a força entre o fio CZ e a agulha B está variando com a distância do fio. E eles chegaram à conclusão de que essa força varia com o inverso da distância. Ou seja, se a agulha está a uma posição x,
tem uma força F. Se você dobra a distância para 2x, a força cai metade. E aí entra um ponto muito interessante. O Biot diz que esse resultado, né, ele diz num outro artigo, que esse resultado foi usado por Laplace para deduzir que se a força do fio CZ no elemento AB varia com o inverso da distância, então a força de cada pedacinho, que seria esse dfzinho aqui, tem que variar com r quadrado, com o inverso de r quadrado. Agora, é interessante porque não tem essa demonstração no artigo, a conta, e muito menos tem uma obra do Laplace mostrando esse resultado. Então a gente não sabe como isso foi feito, tá? Mas de fato, quando você coloca que a força de cada pedacinho do fio com o elemento AB, com a agulha da bússola, varia com o inverso do quadrado da distância e integra ao longo do fio CZ, chega na conclusão de que a força do fio inteiro varia com 1 sobre D. Ou seja, é verdade, apesar de a gente não ter os resultados. Mas tem um probleminha, porque ainda resta investigar como que essa força varia com o ângulo. Porque quando você integra aqui, ó, você descobre que varia com D, mas você não sabe a dependência com o ângulo θ, tá? E é isso que vai ser investigado no experimento 2 de Biot-Savart. Bom, como que foi feito o experimento 2 de Biot-Savart para investigar a relação com o ângulo? Ele começou a inclinar o fio. Antes você tinha um fio reto aqui, ó, CZ. Agora você tem um fio quebrado aqui, né? E ele começou a investigar a força usando o mesmo procedimento. Então ele ia lá, mudava o ângulo um pouquinho e media a oscilação da agulha da bússola e registrava a força. Depois mudava um pouquinho e registrava outro valor de força. E assim ele foi vendo qual era a dependência. E ele chegou à conclusão de que a dependência era com a tangente de alfa sobre 2, esse ângulo aqui, ó, sobre 2, tá? Na verdade, originalmente, ele descobriu que a dependência era com seno, mas isso foi um erro, ele cometeu um erro. Depois ele republicou um artigo e corrigiu esse erro. Então, a primeira vez que a lei de Biot-Savart foi expressa, na verdade, ela estava errada. E esse ponto foi apontado por Ampère também, tá? Que notou esse erro. Mas, de qualquer forma, depois que a força foi recorrigida, os cálculos foram refeitos e chegou-se à seguinte equação aqui para a força de cada elemento do fio sobre o elemento magnético, que a dependência era com seno de θ. Aqui a gente tem a primeira expressão do módulo da força de Biot-Savart, certo? Então é interessante ver que a primeira vez na história que a lei de Biot-Savart foi publicada, ela foi publicada através de um argumento errado. Mas agora ela está correta. Vamos ver como é que fica em notação moderna a lei de Biot-Savart. Então vamos ver, pessoal, como é que fica a lei de Biot-Savart numa notação moderna. Observe, eu tenho aqui um fio que passa uma corrente elétrica, tá? E eu tenho um pedacinho, vou pegar um pedacinho desse fio, que eu vou pegar a corrente e multiplicar por dl, que está relacionado com o comprimento desse pedacinho. E eu quero saber o campo magnético desse pedacinho no ponto P, ok? Nesse ponto P aqui, numa distância que eu vou definir através do vetor R. O que eu sei? Usando os experimentos de Biot-Savart, o primeiro experimento, eu sei que o campo magnético, devido a esse pedacinho, depende da corrente elétrica vezes o tamanho do pedacinho, é proporcional. Também sei que esse campo aqui, nós vimos no primeiro experimento, que ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então, se você pegar a distância desse elemento ao ponto P, se eu dobrar essa distância, o campo cai 4 vezes. Também sei, do segundo experimento de Biot-Savart, que esse campo aqui, ele é proporcional ao seno de θ. E o que é o seno de θ? É o ângulo entre esse vetor dl e o vetor r, tá? Além disso, do primeiro experimento de Biot-Savart, nós sabemos que esse dB ele é perpendicular ao vetor dl e também perpendicular ao vetor r. Com esses três aqui, nós conseguimos escrever um módulo de dB, que é dado por essa equação aqui, ó.
eu coloco uma constante, né, para transformar essa proporção numa igualdade. Então, eu tenho uma constante I vezes o módulo de dl vezes o seno de θ dividido por r quadrado, tá? Bom, só que se você observar bem, esse dl seno θ e esse db perpendicular a dl e db perpendicular ao raio indicam que isso daqui provavelmente é um produto vetorial. Para a gente relembrar, ó, eu coloquei aqui o módulo do produto vetorial entre dois vetores A e B. Quando você calcula o módulo de um produto vetorial, o que eu tenho? Eu tenho que vai ficar o produto vetorial de A, B, vai ser o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de θ. Perceba que aqui eu tenho dl, mas eu não tenho raio, né? Por isso que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dl vezes o versor r. Por quê? Porque vai ficar o módulo de dl, que é o módulo de dl, vezes o módulo do versor vezes o seno de θ. Só que o módulo do versor é 1, então vai ficar dl seno θ, que é justamente esse pedacinho aqui. Então eu consigo escrever na forma vetorial. O db, o vetor db é a constante i, o produto vetorial de dl e do versor raio, do versor r, dividido por r quadrado. Essa constante aqui, atualmente a gente usa como μ0 sobre 4π, para fazer uma relação com a lei de Ampère. Claro que na época eles usavam um número, tá? Hoje a gente escreve dessa forma. Perfeito? Bom, espero que tenha ficado claro o desenvolvimento da lei de Biot-Savart e qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários, tá bom? Abraços e até mais.